Estamos de volta ao programa Anatomia do Poder, Samantha. Como eu faço todo o programa, eu me negaria, se fosse no escritório, um livro para você. Eu vou mandar pelo correio. O livro que saiu agora meu, A Era dos Desafios, escrito este ano, nas férias de janeiro, e depois com um capítulo especial sobre a pandemia, e enviarei. É de leitura Quadrante e foi editado, saiu a questão de 2 semanas. Então, Muito está obrigada. presenteada, mas receberá pelo correio. Cara Samantha, eu tinha colocado no bloco anterior, quando elogiava a sua divisão entre ativismo judicial e consequencialismo jurídico, a questão do fake news. Fernão Lara Mesquita, num artigo, aliás, contundente, no Estado de São Paulo, ele faz menção a este ponto. Quer dizer, num determinado momento deu a impressão que as instituições brasileiras estavam em perigo porque uma moça, enfim, cheia de tatuagens e com manifestações que efetivamente fogem ao normal das pessoas, mas 2 ou 3 pessoas fizeram ataques agressivos ao Supremo Tribunal Federal, evidentemente poderiam ser com processos normais, enfim, iniciados, difamação ou coisa semelhante, e a partir daí foi colocada a posição de que as instituições estavam em perigo e nós passamos a ter uma invasão de privacidade com a proibição de se utilizar computadores, buscas e apreensões, até prisões, e chegamos ao ponto, fala Fernão Lara Mesquita, de estarmos, inclusive, invadindo jurisdições alheias. Aliás, Hélio Schwartzman também faz a mesma crítica na Folha de São Paulo, porque, por força desses 3 ou 4 cidadãos, nós estaríamos com as instituições em perigo. Por outro lado, foi aprovada uma lei, não a lei, um projeto de lei ainda no Senado, agora está na Câmara, em que nós estamos entrando realmente num campo extremamente perigoso. Isto é, a censura prévia terá que ser feita pelos provedores, por aqueles que fazem, que veiculam as redes sociais, o que, enfim, tira aquela liberdade de manifestação que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando era presidente, o Carlos Aires Brito, definiu que a manifestação é ampla. Agora, conforme a manifestação, quem fez a manifestação, ela é responsável por ela. E se abusou, ele vai, evidentemente, já existe os mecanismos, ser punido, haverá as ações competentes e ele, evidentemente, terá que pagar se houve um abuso, se violou a lei, se atacou indevidamente, se atingiu a honra das pessoas. Agora, uma lei que passa para a censura prévia e não para o exame posterior daquilo que foi a manifestação, é quase que um processo ditatorial que nós estamos nos aproximando, na medida em que eu tenho que pensar antes, aqueles que são os provedores terão que criar uma comissão de censura prévia para ver se permite ou não, o que vai levar, evidentemente, a uma redução dessa liberdade que foi a grande conquista que nós tivemos com a Constituição de 88. Essa opinião que o Fernão Lara Mesquita, o Hélio Schwartzman, em 2 veículos importantes do Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, apresentam, que também eu tenho a mesma posição, eu acho que temos que ter liberdade de manifestação. Eu gostaria de saber qual é a sua posição como professor de Direito Constitucional, se nós estamos vendo correta ou incorretamente a Constituição brasileira. Professor, como sempre, acompanho as suas posições. Eu penso que esse projeto de lei é absolutamente inconstitucional. Ele faz uma confusão de diversos conceitos, porque a liberdade de expressão, ela engloba também o direito de opinião, não é? E o direito de criticar. Isso é inerente ao sistema democrático. E a liberdade de expressão é um dos pilares da nossa democracia. Eu tenho que permitir opiniões divergentes sobre os mais diversos assuntos. Tudo pode ser discutido e tudo pode ser debatido, desde que no mundo das ideias. Você submeter uma ideia, ou uma opinião, ou uma crítica a uma censura, a uma avaliação, isso é uma censura, isso é absolutamente proibido pela Constituição de 88.
A Constituição de 88 tem diversos dispositivos assegurando a liberdade, seja de pensamento, artística, manifestação, e estabelece expressamente a proibição da licença, né, que é a censura prévia, e da censura, que é a posteriori. E eles usam isso na lei como fake news, e não definem o que vem a ser fake news. Fake news seria a notícia falsa que o autor sabe que é devidamente falso e divulga. Isso é diferente de eu me manifestar contra uma instituição, contra um governo, ou contra uma ideia, enfim. Eu entendo que isso é inconstitucional, viola a liberdade de expressão, as consequências vão ser muito ruins para o país, porque eu entendo que dentro do mercado livre de ideias, todas as ideias devem ser confrontadas. E a melhor ideia é aquela que vai prevalecer. Eu não posso ter uma opinião unânime sobre um determinado assunto, e tudo é passível de crítica. Essa própria questão do inquérito no Supremo e tudo mais, de críticas ao Supremo, a gente também tem que fazer uma distinção se a crítica é ao STF ou a crítica é aos seus ministros. Eu acho que isso é decorrência, não é aqui uma crítica a nenhum dos ministros, que são todas pessoas renomadas, colegas de grande saber jurídico, mas a questão é que essas decisões individuais que o Supremo tem tomado colocam os ministros numa grande exposição, e aí eles passam a ser alvos da opinião pública, da crítica, porque eles se colocam como administradores. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que agir como órgão colegiado. As decisões são tomadas por maioria. E isso protege os ministros, porque ele não decide sozinho. Eu não estou falando da decisão de um ministro, eu estou falando da decisão de 6, 7, 8 ministros. Então, hoje a gente tem, na verdade, um enfraquecimento das instituições. E por isso que elas têm sido alvo de tantas manifestações. A gente está tendo uma personalização das instituições. E é um dado, porque na minha vida, eu também concordo com você, eu admiro os 11 ministros, são seus amigos, são meus amigos, doutrinariamente nós temos participado em seminários, debates, livros e artigos com eles, mas há um dado, no momento em que eles deixaram de ser um colegiado, e no momento que eles começaram a dar entrevistas fora dos tribunais, eles se nivelaram aos outros políticos, deputados, Exatamente. senadores. E aquelas reuniões que eram reuniões clássicas de um tribunal, com aquela dignidade, eu diria até com uma certa superioridade institucional, que era o debate. Austeridade, né? Autoridade sobre os outros poderes, porque era de alto nível todo o debate, veio a se nivelar com os países e com os outros poderes, e por essa razão é que o debate também tornou-se um debate em que o povo entrou. Quer dizer, o povo só começou a atacar, só começou a ter opinião sobre os ministros do Supremo no momento em que eles passaram a ter um ativismo judicial, a tomarem posições políticas e a invadir, evidentemente, competência dos outros poderes, se nivelando aos outros poderes, e nesse momento é evidente que o povo passou a ter também uma opinião sobre os políticos. E eu tenho a impressão que esse é o problema, a luta que nós, doutrinadores, nós, professores de direito, e principalmente nós que somos do direito constitucional, é tentar mostrar aos eminentes ministros do Supremo que eles têm que voltar a ser os guardiões da Constituição, e não um executivo complementar ou um legislativo complementar. Eles não estão aí a reboque dos outros poderes, e não a reboque, porque eles alteram, inclusive, a competência dos outros poderes, mas sim uma função extremamente relevante, que já é ser guardião da Constituição, mas não, evidentemente, ativistas judiciais. Estamos chegando ao fim do programa. Se você quisesse fazer suas últimas considerações, eu gostaria, Samantha. Professor, eu agradeço o convite para participar do programa, também os temas que são muito interessantes e que realmente demandam uma discussão para esclarecer a população e a própria a academia, né, os estudantes de direito, sobre a importância da gente definir os conceitos, né? E mais do que nunca, a gente tem que lutar pelo fortalecimento das instituições. As instituições devem ser fortes, não as pessoas passam, as instituições ficam. Aliás, esse me parece que é o ponto fundamental, Samantha, ao encerrar o programa, de que nós não podemos confundir as pessoas com as instituições. E quando nós fizemos, como aliás, e é interessante, como no curso, na nossa vida acadêmica, não é, Samantha, nós raramente divergimos,
sempre tivemos racionando da mesma forma sobre as instituições do Brasil e sobre os princípios, as normas e as regras constitucionais, que o que é importante efetivamente é preservar a democracia através do fortalecimento das instituições. E quando se ataca uma ou outra pessoa deste ou daquele poder, na verdade, esses ataques, quando feitos no sentido de combater as ideias e não as pessoas, porque a preocupação sua e minha sempre foi combater ideias, apresentar ideias, divergir em ideias, próprio da democracia, sempre respeitando as pessoas, é a melhor forma de fortalecimento das instituições. Então, eu queria agradecer muito a sua presença no programa. Estamos reiniciando o programa Anatomia do Poder nessa nova fase, a fase da pandemia, e você é que dá esse primeira Obrigada. possibilidade à Rede Vida de mostrar, entende, um novo perfil no programa, o perfil pós-pandemia, ou em plena pandemia para pós-pandemia. Muito obrigado e, senhores telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.